Olá, meu nome é Christian Ferreira. Nós estamos começando o Cave Mais Fundo, que é uma iniciativa da Igreja Sal da Terra, do bairro do Almir, na cidade de Uberlândia. O Cave Mais Fundo é uma ferramenta para auxiliar na compreensão das Sagradas Escrituras. Então, são estudos bíblicos que nós faremos de livros, da Bíblia, começando por Lucas, estudando o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, levando em consideração o texto, seu contexto, buscando uma boa compreensão daquilo que foi escrito na sua intenção e também uma boa aplicação, ou pensando as possíveis aplicações para os nossos dias. O nosso principal objetivo é crescer com esse estudo como discípulos de Cristo por meio do conhecimento de Deus e sua vontade através da Bíblia. Nós faremos esses estudos semanalmente e serão disponibilizados no nosso canal do YouTube. A gente vai divulgar também nas redes sociais, mas o local de acesso é somente YouTube. Pedimos aí a sua ajuda nas divulgações, tá bom? Hoje o nosso primeiro estudo, nós vamos falar um pouquinho da breve introdução à interpretação bíblica e sobre o período intertestamentário. Então nós só chegaremos no texto propriamente dito no nosso terceiro encontro, no nosso terceiro estudo. Hoje a gente começa falando sobre a interpretação bíblica, sua importância, e também sobre a importância do contexto para essa interpretação bíblica e sobre o período intertestamentário. O período intertestamentário é o período dos 400 anos de silêncio, que é geralmente conhecido, que fica entre o espaço de tempo entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. Então, qual a importância do contexto na interpretação bíblica? Aqui tem um trecho do livro Entendes o que lês, que diz assim: porque a Bíblia é a palavra de Deus, tem relevância eterna. Então nós levamos em consideração, nós cremos que a Bíblia, o escrito bíblico, ele é inerrante e que ele é suficiente para que a gente possa conhecer a respeito da nossa salvação, a respeito de Deus e a respeito da sua vontade para nós. A gente leva em consideração que a Bíblia parte do pressuposto de que a Bíblia ela é escrita por homens, mas ela é divinamente inspirada por Deus. Mas por que Deus escolheu falar sua palavra através das palavras humanas na história? Todo livro da Bíblia tem sua particularidade histórica. Cada documento é condicionado pela linguagem, pela sua época e pela cultura em que originalmente foi escrito. Então, isso nos dá a base e a responsabilidade de estudar esse livro inspirado por Deus, mas escrito por homens dentro de um determinado contexto, para que a gente então possa compreender bem. A gente faz aí um pequeno exercício de interpretação antes de entrar em Lucas, usando Apocalipse, no capítulo 3, do verso 14 até o 19. Por que de Apocalipse? É uma questão minha, de uma parte de uma experiência minha que, assim, no começo da minha conversão, com pouco conhecimento bíblico, convidei uma pessoa para estar no culto comigo e ela, por ser católica, falou: olha, não, a Bíblia diz que a gente tem que ser quente e que a gente não pode ser morno, nem que a gente pode ser frio, então tem que ser quente e eu tenho que estar onde eu estou, se a minha denominação é aquela, se a minha religião é aquela, eu tenho que estar ali. Eu ainda não tinha consciência, não sabia rebater isso, e aceitei. E depois, compreendendo o texto, fui perceber que não tinha nada a ver, foi totalmente fora de contexto o que ele disse, então vamos para esse texto aí para a gente poder buscar então uma boa interpretação. Nossas perguntas que devem ser respondidas são: qual a mensagem principal do texto? O que significa ser frio, morno ou quente? Qual a diferença entre o que as pessoas da época interpretaram e o que nós interpretamos hoje? A gente começa lendo e buscando uma interpretação mais óbvia do texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém,
testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso aí do verso 14 até o 16. Então, eu já ouvi algumas vezes, né, até em pregações, dizer que o que Deus espera de nós a partir desse texto é que sejamos quentes, né, uma linguagem, acredito que tirada também do pentecostalismo, né, que tem essa ideia do fogo. Então faz menção de que o que se espera do crente é que ele seja quente, nem morno e nem frio. Mas o que a gente consegue observar por uma simples leitura desse texto é que o que ele diz é que quem dera nós fôssemos ou quente, ou o povo de Laodiceia, né, a igreja em Laodiceia, fosse ou quente ou fria. Quente ou fria. Né? Não quente, mas quente ou fria. Mas porque é morna, ou porque é morno, né? Nem frio nem quente, ele está a ponto de vomitar da boca. Se torna ruim ao paladar. A gente segue aí do verso 17 que diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Bom, tem alguns elementos, né? Ser quente, ser frio, ser morno, ser rico ou pobre, compre de mim ouro, adquira de mim riquezas, né? Vista se você está nu. Então tem alguns elementos aí que a gente pode observar, né? E tentar aprofundar, o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, a partir do contexto. Mas numa leitura simples, a gente já consegue observar qual é a intenção desse trecho, né? Onde o autor quer chegar, qual é a intenção propriamente daquele que pensou o texto, pensou a mensagem. Então ele está dizendo que ama, não é isso? Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então é uma repreensão, a proposta é disciplinar. Então aquele que é repreendido e disciplinado é aquele que é amado, certo? Então eu disciplino e repreendo aqueles que eu amo. Então está dizendo, olha só, eu amo vocês. Essa é uma mensagem clara do texto. Por isso seja diligente e arrependa-se. Então existe um motivo de arrependimento, um motivo de exortação, um motivo de disciplina, né, de repreensão. E ele está dizendo, olha, o que eu quero de você? O que eu quero? Eu quero que você seja diligente e se arrependa. Agora, para a gente poder compreender de forma ainda mais profunda, né, e também deixar Deus falar conosco, nós vamos aí a algumas informações sobre a cidade, sobre o contexto. Então a cidade de Laodiceia, ela pertencia a Roma. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Em 61 depois de Cristo, e se não me engano também em 27, ela foi parcialmente destruída por um terremoto e se reergueu sem a ajuda do imperador, ou seja, era uma cidade que tinha sua independência, conseguia andar ali com as próprias pernas, não dependia de Roma. Nem depois que ela foi destruída, ela precisou de Roma para ela se reerguer, ela conseguiu se reerguer sozinha. Essa cidade ela era rica por estar em meio às rotas comerciais, então ela estava ali no meio de um caminho comercial, isso facilitava algumas coisas, né? Também por ser um centro bancário, ela possuía uma indústria de tecidos que eram conhecidos no mundo todo por causa da sua lã, que era uma lã preta, né, mais rara, mais difícil. Ela possuía uma escola de medicina e produzia ali remédios milagrosos para os ouvidos e para os olhos. Laodiceia era famosa por causa da produção de um colírio, que, ao que parece, era milagroso, né? Haviam fontes
de águas termais que alimentavam 3 cidades, que era Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Em Colossos eram as águas frias, medicinais e refrescantes. Em Hierápolis, as águas quentes e medicinais. Então nós temos ali Hierápolis com as águas quentes, medicinais, e Colossos com as águas frias, que além de medicinais eram também refrescantes. Essas águas vinham por meio de aquedutos até as cidades, e essa água de Hierápolis, a água quente, ela descia por meio desse aqueduto, que era que funcionava, tinham aqueles arcos, e era tipo um escorregador, um tobogã, e a água descia por aquilo ali, até por inércia, ela ia descendo pela gravidade, até chegar às suas cidades, e essa de Hierápolis até chegar a Laodiceia. Quando ela chegava, saía quente de Hierápolis e chegava em Laodiceia, ela chegava já morna. Então, aí a gente consegue perceber que o Amém, o próprio Deus, está dizendo à igreja que está na cidade de Laodiceia, está fazendo uma comparação dessa igreja, da forma dessa igreja, o motivo de repreensão dela, com as características da cidade. Que a gente poderia então concluir, vamos colocar assim, que essa igreja não estava fazendo diferença nessa cidade, a partir do momento que os próprios elementos da cidade são colocados para a repreensão da igreja. Olha só, quais elementos são esses? Eu estou dizendo para você, compra de mim riqueza. Olha, uma cidade que era rica, uma cidade que tinha banco, uma cidade que movimentava bastante a sua economia, por meio do comércio, por meio da medicina, produzia um colírio, dizia assim, você está cego, você precisa do meu colírio para você enxergar. Olha, você está nua, então coloca a roupa, e vocês produzem lã, mas eu quero vestir vocês. Então, ao que dá a entender, existia uma prepotência, uma prepotência, porque estava abastada, estava rica, tinha colírio para os olhos, tinha tudo, não compreendia o quanto carecia de Deus. Essa linguagem é a linguagem da cidade, a linguagem daquilo que era característico da cidade, que Deus usa por meio de João para poder falar à igreja. Então, quando a gente consegue perceber esses elementos, a gente consegue ter uma profundidade maior a respeito, uma profundidade maior a respeito da intenção do texto, consegue ter uma interpretação mais profunda do texto. Então, alguns princípios aí para a interpretação dos textos, não só textos bíblicos, mas também textos bíblicos. Quem escreveu? Quem é o autor? Para quem foi escrito? Quem é o destinatário? Para a gente poder ter uma mensagem clara, nós precisamos ter uma origem, uma mensagem e um destinatário. E não ter ruídos, absorver a maior parte daquilo que é possível dessa mensagem nesse decurso. Qual o contexto? Amplo e específico, ou seja, o que estava acontecendo na época, como era a cultura, política, economia, o que a gente pode saber a respeito disso, que foi o exercício que nós fizemos agora com relação ao texto de João, em Apocalipse. Qual o objetivo do autor? Onde ele queria chegar? Como foi interpretado pelos primeiros leitores? Então aí a gente faz um exercício de tentar ler com eles, como o mais próximo possível, compreendendo quem era o autor, qual foi a sua intenção e quem eram os receptores, o que estava acontecendo ali naquela região, a gente tenta ler com eles. Qual a linguagem utilizada? Foi narrativa, poesia ou alguma outra? Isso faz toda a diferença, porque se a gente pega a poesia, por exemplo, a poesia não tem a proposta de ser literal, Já a narrativa conta fatos históricos, que são literais. O que revela de Deus para nossos dias e contextos? Nossa proposta, isso é importante, porque a nossa proposta não é simplesmente ficar ali fazendo reflexões, lendo, absorvendo
tendo um monte de informações para depois, né, ficar pagando de inteligente para os outros. A ideia não é essa. A nossa proposta é crescer como discípulos. Então, para isso, nós fazemos o exercício de leitura de forma bem humilde. Nós procuramos a maioria de informações que a gente puder ter, até mesmo as possíveis controvérsias. A gente tenta responder isso para poder compreender ali, né, o que a Escritura está revelando, para que isso possa edificar a nossa vida e sendo edificados, edificar e revelar de Deus, daquilo que conhecemos de Deus, de quem somos em Deus, de qual é a vontade de Deus, né, aonde a gente está. Então a gente vai fazer esse exercício humilde de aprender e de compartilhar, de encarnar o Evangelho, né, a mensagem, a boa notícia de Deus na nossa vida. Eu deixo aí algumas sugestões de leitura, né, para compreender agora esse período interbíblico, esse período intertestamentário. Entre o Antigo e o Novo Testamento, o período interbíblico, de D.S. Russell, e A Vida Diária nos Tempos de Jesus, de Henry Daniel Hopes. Tá? Então, se você quer alguma referência aí de livros para poder se aprofundar sobre esse período, né, e esse tema, você tem aí essa sugestão. Agora nós vamos falar sobre helenização. Então nós tratamos sobre alguns princípios de interpretação que são básicos. Nós tratamos sobre o contexto, né, a importância do contexto. Nós fizemos um pequeno exercício a respeito disso. Agora nós estamos entrando no que aconteceu no mundo, naquela região, né, nesse período dos 400 anos. Então, se você for ler comentários bíblicos ou algo a respeito, você vai ver essa palavra aí, helenização. O que é helenização? O que isso significa, né? Então, a gente começa por aí, dizendo que a helenização foi um processo intencional de assimilação cultural e unificação que começou com Alexandre o Grande no século IV antes de Cristo, né? Século IV antes de Cristo. Alexandre o Grande, que foi filho do rei Filipe, né? Alexandre, que foi contemporâneo de Aristóteles, né? Um dos filósofos ali clássicos, né? Que foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles foi dos últimos discípulos de Platão. E Alexandre foi entregue à tutela de Aristóteles quando tinha entre 13 a 16 anos, né? E a gente consegue perceber que aquilo que era proposta, né? Aristóteles era aquele que estudava política, e isso influenciou muito o pensamento, né? A forma de governo depois e as propostas de Alexandre. Alexandre que foi alguém muito importante para a história, né? Ele conseguiu em pouco tempo desbravar um território muito grande da Ásia. Ele sai da Macedônia e consegue alcançar ali a Ásia, África, né? E expande o seu governo, a sua área de abrangência, e aonde ele vai chegando, a sua proposta é manter algumas coisas daquela região, como a política, a religião, né? Mas ele quer disseminar, ele quer que aquele povo assimile a língua, assimile a cultura, né? Então, essa assimilação cultural que é intencional que é a helenização, né? Os gregos, eles dominavam uma região, o seu forte exército, levavam seus colonos por onde o exército já havia conquistado e davam a liberdade religiosa e política, como eu disse, e implantavam a língua grega e o pensamento, a forma de pensar grega. Essa é a helenização, né? Depois, Roma, que cresce ali aos pés da Grécia, né? Ela vê essa forma de governo grega e ela também vem dando continuidade a isso. Depois da morte de Alexandre, Alexandre começa a governar com 20 anos de idade, depois morre com 33, né? E aí o seu governo, a região onde ele tinha conquistado, entra numa disputa pelos seus generais, cada general fica
responsável, né, por uma determinada parte, uma determinada área, né, e vem crescendo outro império. Conforme o Império Grego vai diminuindo, vem crescendo o Império Romano e vai dando continuidade a essa história, né? Mantém a mesma forma de atuação. Aí nós temos nesse processo a Torá, que é o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, e os profetas, que era a literatura religiosa dos judeus, foi traduzido nesse tempo para o grego por 72 anciãos, 72 ou 70, né? Tem depois uma divergência mais na frente, Agostinho vai afirmar que eram 70 e tal, e eram 72, segundo o que a tradição diz, que eram 6 de cada tribo das 12 tribos de Israel, né? Então pega 6 de cada um, ali são 72 desses anciãos. A versão é conhecida como Septuaginta, ou seja, dos 70, e foi principalmente destinada ali aos judeus da dispersão, que não conseguiam mais ler em hebraico, né? No século 8, o reino que é o reino do norte, né, é dominado pela Síria, os macedônios ali pela Babilônia, né, já no século 6, eles 586, eles vão e tomam, né, Babilônia toma o reino do sul, que é onde está a Judéia, né, a região da Judéia, e esse povo então sai exilado. Depois de 70 anos, né, o povo que foi para a Babilônia já tem o seu retorno. Os do norte ficam mais perdidos, os do sul retornam para o seu território, mas não são todos os que retornam, né, e aí eles já começam uma dispersão, a diáspora, né, essa saída é a saída conhecida como diáspora. E ali eles começam, quando surgem as sinagogas, quando eles começam a fazer as suas reuniões e a fazer as suas leituras dessas partes bíblicas. Nesse período alguns vão perdendo, né, o hebraico, diminui a fala hebraica no meio desse povo, que era natural deles, começa a entrar o aramaico e o grego, né? Então nesse período é necessário, começa ali no século 3, vai até o século 1, né, a composição, esse período de construção da Septuaginta fica mais ou menos nesse período. Então nós vimos a helenização. O que foi a helenização? Essa passada da Grécia para Roma, né? Nós vimos também a questão da literatura que era importante para o judeu, né? Que era a Septuaginta. Agora nós vamos ver os Macabeus. De onde vem essa história dos Macabeus? Você consegue aprender um pouco dessa história se você ler 1ª e 2ª Macabeus, que você só vai encontrar, né, numa Bíblia católica, né, que é considerado um livro apócrifo. São livros apócrifos que tem nessas Bíblias. E o fato de serem apócrifos não quer dizer que sejam hereges, né? Servem muito bem como documentos históricos, mas não entraram na nossa canonização protestante, né, por não considerar nenhuma revelação diferenciada, vamos colocar assim, nesse sentido. Então a helenização foi bem sucedida, com muitos judeus, boa parte deles aderiram à cultura e seus valores, enquanto uma outra parte mais ortodoxa ficou insatisfeita. Então os Macabeus entram como a parte mais ortodoxa que ficou insatisfeita com essa situação. Nessa época, né, os gregos fizeram ginásios em Jerusalém, cultuavam o corpo, a beleza, coisas que eram inaceitáveis para o judeu conservador. Então essa influência, né, da cultura grega vai com essa criação de essa cultura, né, de culto do corpo, da beleza, da construção de ginásios, coisas que a gente sabe que pertencem mais a essa cultura grega.
né? E com o passar do tempo, a relação entre os dois grupos, os que eram pró a helenização, que aceitaram bem a helenização, e os que não aceitaram, né, foi ficando insustentável. Quando os conservadores, que são os mais parte deles, né, conhecido como os Hassidim são os antecessores dos fariseus. Os fariseus vêm desse movimento dos Hassidim. Eles expulsaram o sumo sacerdote Menelau, que foi colocado por Antíoco IV. Aí, nessa época, quando Alexandre morreu, quem ficou, o general que ficou responsável por essa região foi Seleuca, né? Então ele e seus filhos formam depois uma dinastia, eles vão passando um reinado de pai para filho, né? Até chegar em Antíoco IV. Então essa é a dinastia Seleucida, né? É o governo dos Seleucidas. Então Antíoco IV é um dos Seleucidas. E ele está ali no meio. Agora Roma vem crescendo, né? O governo, o Império Romano vem crescendo. Está ali Antíoco, já diminuindo cada vez mais o seu reinado. Ele que vem trazendo essa helenização, ele coloca Menelau como sumo sacerdote, é o seu contato de confiança, né, dentro do povo judeu. Menelau, que é mais a favor dessa helenização, né, está como sumo sacerdote, ou seja, está dentro do templo. Só que Antíoco fez uma viagem. Nessa viagem o pessoal achou que ele tinha morrido, né, essa ala conservadora. E aí eles vão lá e tomam e tentam tomar, expulsam o Menelau e tentam tomar de novo ali o templo e tomar o governo. Então o Menelau depois toma uma postura muito enérgica para acabar com a religião judaica e para estabelecer de vez a cultura e as crenças gregas. Então ele vem depois de forma enérgica, não só por uma questão religiosa ou por uma questão de desavença, mas também por medo, porque Roma está ameaçando o governo de Antíoco, né? Então ali ele restabelece o sacerdócio de Menelau e começa uma série de crueldades nessa época. O rei Antíoco não estava, como eu disse, só enraivecido pela retaliação dos Hassidins, mas temeroso por Roma. E ele profanou nessa época o templo, obrigando os sacerdotes a sacrificarem porcos no altar e obrigando os judeus a comerem a carne que para eles era impura. Para o judeu, a carne de porco, né, baseado na lei, era algo impuro. E ele vem e estabelece isso, né, isso que certamente para o judeu foi algo nojento e que irritou demasiadamente, né? Então surge nesse meio tempo aí Matatias, aí que vão surgindo os Macabeus, né? Quem eram os Macabeus? Surge Matatias, que é um velho sacerdote asmoneu, que ele se recusou a prestar esse culto pagão, e ele, juntamente com 5 dos seus filhos, matou o sacerdote que aceitou fazer o ritual e o oficial sírio. Após esse episódio, eles fogem para as montanhas e se juntam aos outros judeus zelosos, né, e voltam com força depois para dentro de 3 anos tomar o poder e purificar o templo. Então eles fizeram isso, Matatias e seus filhos, dentre deles, né, o mais talvez conhecido, que foi Judas Macabeu, martelador, por isso Macabeus, né, que eram revoltosos, ou seja, eles estavam dentro do grupo, que não aceitaram essa helenização, que não aceitaram essa ação nojenta, né, de Antíoco, e então vão lá, matam o sacerdote, matam um oficial, e fogem depois e se juntam com os Hassidim, e se juntam com aqueles conservadores, para depois eles voltarem e tomarem e purificarem o templo. Uma das principais figuras nesse tempo aí foi esse filho dele, né, para a gente não esquecer, Judas. A dinastia Asmoneia,
Isso aí, e quando? Foi no ano 164 a.C., quando eles têm essa ação, quando eles tomam, né, esse governo, que era um estado cliente dos Seleucidas, e eles conseguem essa certa independência do ano 164 até o ano 37 depois, antes de Cristo, né? Então vai do ano 164 até o ano 37. E nesse tempo existe aí, então, passa-se a tornar essa dinastia Asmoneia, né? Então todos filhos, netos, bisnetos, tataranetos ligados aos asmoneus são os que ocupam o sacerdócio no templo e o reinado dessa região que é marcada pela religião, né? Enquanto isso, Roma toma conta de tudo ali em volta. Roma cresce e toma conta de tudo. Eles não conseguem manter a certa independência até o ano 37. Né? Então, durou, né, essa dinastia até um desentendimento entre dois filhos do rei e sumo sacerdote Alexandre de Janeu, que foram Hircano II e Aristóbulo, ambos filhos da rainha Alexandra, né, Salomé Alexandra. Então, para resolver a situação entre os irmãos, Hircano contou com a ajuda de Antípater. Então, na verdade, essa briga dos dois, né, do Hircano e do Aristóbulo, chegou até Pompeu, que era um general romano. Então, Pompeu vai intervir nisso, e Pompeu, para intervir nisso, conta com Antípater, que era idumeu, né, governador ali da Idumeia. Os idumeus vêm dos edomitas, né? Então Edom, que é Esaú, então vem de Esaú. E ele que tinha ali se convertido forçosamente ao judaísmo, né? Então era alguém que estava de certa forma dentro do judaísmo e era ainda um vassalo, né? Alguém que respondia, que estava debaixo do governo romano. Então ele entra, por ter essa facilidade, essa linguagem, ele entra nessa discussão, nesse desentendimento, né, entre Hircano e Aristóbulo. Aristóbulo depois acaba fugindo, né, e Pompeu fica do lado de Hircano e coloca Hircano nesse governo durante um tempo, até que Antípater entra no ano 47, né? Antípater era ambicioso, engajado, né? E com a chegada dele, Roma vai ganhando mais espaço. Então ela passa de conciliador para dominador. Então alguém que chega para poder ajudar a resolver essa situação entre Hircano e Aristóbulo, eles vão lá e procuram essa ajuda romana, ele entra para poder conciliar e depois acaba dominando, né? Então César, o imperador romano, nomeia Antípater governador da Judéia, cuja capital nós falamos, não sei se você já conseguiu entender, né, que a região da Judéia é a região sul de Israel e a sua capital é Jerusalém, né? Antípater foi pai de Herodes, o Grande, que foi nomeado rei da Judéia em 37 a.C. Então seu pai tinha morrido e ele depois passa a ser o rei, considerado o rei da Judéia, no ano 37 a.C. Ele era grande, ambicioso e queria ser tudo para todos. Judeu para judeus e romano para os romanos. Então era um idumeu, né? Como eu disse, era alguém que, pela história ali também do próprio pai, tinha essa vamos dizer, proximidade, né, com o judaísmo. Era um simpatizante do judaísmo, mas não necessariamente um judeu, mas poderia se passar por um judeu. Então ele era judeu para os judeus e romano para os romanos, porque ele tinha ali compromisso, né, total compromisso com Roma.
Então Herodes, o que ele fez? Ele reconstruiu o templo em Jerusalém. Primeiro ponto, né, que senão a gente confunde. Reconstruiu o templo em Jerusalém. Então o templo foi destruído quando Nabucodonosor veio, né, e tomou. Ali pouco depois dele ter levado o povo cativeiro, ele foi lá e destruiu o templo. Depois de ter destruído o templo, depois de 70 anos de cativeiro, eles voltaram e reconstruíram esse templo. Herodes depois ele reforma esse templo, né? Ele reconstrói, ele melhora, ele amplia esse templo, ele fica bonito de novo, né? Isso para cair na graça dos judeus. Então ele vai lá e faz isso. Mas ele também é conhecido, a gente consegue ler isso, né, nos evangelhos, por ter matado as crianças depois do nascimento de Jesus. Então assim que Jesus nasceu, né, pouco depois ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos. Então ele era alguém cruel, ele era alguém que conseguia ser político no sentido pejorativo da palavra, né? Ele conseguia agradar, se fazia de agradável, mas também agia com mão de ferro. E até que ele morre no ano 4 antes de Cristo, né? Quando ele morreu, ele deixou por meio do testamento o seu plano de governo, aquilo que ele pretendia que fosse feito, que desse continuidade, e a divisão do território que governava para 3 de seus filhos. Não eram somente 3, ao que parece eram 4, se é que não tinha outro espalhado por aí, né? Mas somente 3 deles que tem por herança o título e a continuação do governo. Então é dividido o seu governo em 3 partes, né? Herodes Arquelau, que foi rei da Judéia, não só Judéia, mas Judéia, Samaria e Idumeia, e o seu reinado durou 10 anos, que depois, né, terminou com exílio por causa da crueldade de queixa dos judeus, que foi substituído por Pilatos. Então, Pilatos é quem vai entrar depois no lugar de Herodes Arquelau. Esse Herodes, ele era cruel, os judeus foram reclamar dele. Não dá não, César, dá um jeito aí, tira o camarada de lá que não tem jeito. Então ele é exilado, ele é tirado de lá, e vem Pilatos e ocupa, né, o seu lugar, governando aí essa região onde ele que era responsável. Herodes Antipas, que foi tetrarca da Galiléia e da Pérea, né, a gente consegue observar depois essa relação de Herodes Antipas e de Pilatos no momento do julgamento de Jesus, né? Existe um momento onde Jesus é levado para Pilatos, mas como Jesus era galileu, fala, não, o Herodes está aí, leva lá para Herodes. É o Herodes Antipas, então um dos filhos do Herodes o Grande, que cuida dessa parte da Galiléia e da Pérea. E Filipe, que foi tetrarca de Traconítida, difícil falar isso aqui, Traconítida, né? Mas Filipe praticamente não aparece, seu território é mais afastado e ele não aparece nos textos bíblicos. Em síntese, né? Vamos lá, vamos recobrar aqui tudo que foi tratado. Nós vimos de forma breve, introdutória, né, as perguntas que devem ser feitas para a interpretação de textos e a importância de se levantar o máximo de informações sobre o contexto para uma compreensão mais profunda dos escritos. Fizemos um exercício sobre isso e espero que tenha contribuído, né, de alguma forma para agora os seus estudos, suas leituras dos textos bíblicos daqui para frente. Fizemos um rápido panorama dos acontecimentos que influenciaram a região do Oriente Médio no período intertestamentário, terminando com alguns dos nomes que aparecem nos evangelhos, né? Então nós falamos lá sobre a helenização, nós falamos depois como Roma entra nessa história. Isso nos ajuda a entender, né, o momento em que foram escritos ali os textos do Novo Testamento, né, os seus relatos. Nós falamos também dos Macabeus, né, quem eram, como que eles entram na história, depois como que eles acabam de alguma forma saindo da história, né. Uma coisa que eu não mencionei é que quando Antípater entra, Hircano deixa de ser
rei passa a ser simplesmente sacerdote, né? Então é Antípater que ocupa essa coroa, enquanto que Hircano perde a coroa com a chegada de Roma e vai simplesmente para o sacerdócio. Então aí passa a ter essa relação de domínio de Roma, mas mantendo a liberdade religiosa ali em Jerusalém, né, na Judéia. Então nós fizemos esse panorama, terminando com esses nomes que já aparecem nos escritos do Novo Testamento, né, que é Herodes o Grande, Herodes Arquelau e Herodes Antipas. Esses nomes já aparecem, né, e também Pilatos, né, Pôncio Pilatos, que já são nomes que aparecem aí no Novo Testamento. Na prática, queria propor aí um exercício para você, né? Então procure fazer o seguinte: leia calma e cuidadosamente o Evangelho de Lucas e procure interpretar primeiramente com base nas informações colhidas somente pelo texto, e em seguida você vai pegar alguma informação que você teve, alguma dúvida ali no texto que você observar, e vai fazer uma pesquisa. Eu dou um exemplo aqui, né, que é o recenseamento mencionado em Lucas 2. E após a sua... Mas não precisa ser esse, tá? É só um exemplo. Após essa pesquisa, você vai fazer uma reflexão. Eu quero que você reflita sobre o que aprendeu nesse processo, né? Como que melhorou a sua compreensão do texto depois de fazer a leitura, a interpretação cuidadosa e depois entrar no contexto e associar essa interpretação, quanto isso foi, né, contribuiu aí para você. Depois de fazer isso, eu peço que você compartilhe a sua experiência nos comentários do nosso vídeo. Diga aí se você gostou, tá? Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, mas não deixa de continuar assistindo aí. Use, sempre que for compartilhar, as hashtags Cave Mais Fundo, Vem Pro Dom, que é da igreja, Igreja que Serve, ao compartilhar nas redes sociais. Então, Deus abençoe e até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir.